Então pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e também apertar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então hoje a gente vai falar de 3 jogos dessa rodada da Libertadores, começando com o jogo de ontem do São Paulo contra o Atlético Nacional. São Paulo começou o jogo muito bem, né? Fez o gol logo aos 7 minutos com o André Silva. E aí não conseguiu fazer o segundo gol, não conseguiu matar o confronto. E aí aos 70 minutos, um pênalti bem marcado, sofreu o empate, né, gol do Morelos. Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu passar nos pênaltis, 4-3. Na hora que o Atlético Nacional fez o gol, na comemoração, o atleta, a camisa 10 do Atlético Nacional foi expulso, né, o que ele também deu aquela freada, uma talvez tentativa de virada. É um motivo de muita comemoração, obviamente, né, para a torcida do São Paulo, não simplesmente porque passou, mas é porque o Atlético Nacional é um time muito forte mesmo. Fez bons jogos contra a Internacional, contra a Bahia, mostrou sua força. O jogo lá na casa do Atlético Nacional, na Colômbia, foi um jogo muito complicado pro São Paulo. O São Paulo poderia ter perdido facilmente aquele jogo de 2-3-0. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis naquele jogo. Então assim, apesar do grande feito da classificação para as quartas de final, teoricamente, né, pelo que foi o primeiro jogo, é um grande alívio pro torcedor do São Paulo não ter passado. Não por incapacidade do São Paulo, mas pelas condições do primeiro jogo, né? Que foi um jogo muito atípico, teve bola na trave, enfim. Um grande sufoco. São Paulo segurou o 0-0, empatou em casa, né? E aí acabou avançando nos pênaltis. Na minha visão, o Atlético Nacional era um time mais arrumado do que o São Paulo, um time mais forte. Mas, como eu falei em outros vídeos, Libertadores é isso. Nem sempre o time mais forte vai passar. O São Paulo soube se comportar em casa, apesar de não ter vencido o jogo, conseguiu aí o empate, acabou nos pênaltis com o apoio do seu torcedor, acabou classificando por 4-3. Outro jogo da noite de ontem foi o jogo entre Racing e Peñarol. Esse jogo tem polêmica, gente. Esse jogo tem polêmica. O Peñarol venceu o primeiro jogo lá no Uruguai por 1-0, um gol no finalzinho, um gol do Terence, aquele mesmo que jogou no Atlético Paranaense. E aí ontem, logo aos 7 minutos, no bate-rebate, o Racing fez 1-0. Com 15 minutos, o Peñarol foi lá e empatou o jogo, ou seja, né, deu aquele banho de água fria na tentativa de virada rápida do time da Argentina. Só que aí foi pressão, e aí aquela velha história do futebol, né? O Peñarol teve chances no contra-ataque de poder virar o jogo e teoricamente matar o confronto. Acabou desperdiçando algumas chances, não tão claras, mas aquela bola de um passe, né, que acaba errando, acaba se precipitando, não fez o gol. Aí no primeiro tempo, o Racing teve um gol anulado, na minha visão, de forma correta, né? O jogador argentino empurra o defensor uruguaio e aí faz o gol de cabeça, e o árbitro Vilmar Roldán anulou o gol, na minha concepção, de forma correta. Mas a polêmica não está nesse lance. A polêmica está no pênalti marcado para o Racing no fim do jogo. O gol foi aos 83 minutos. E assim, gente, vocês podem procurar, eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas não dá para marcar aquele pênalti. Não dá. Um árbitro como o Vilmar Roldán, muito conceituado, literalmente não foi nada. Bola na área, né? O centroavante do Racing, de fato, ele não tinha o domínio na bola, a bola ia cair, né, para ele. O jogador do Peñarol encostou, mas mal encostou, ele se atirou, viu, uma rodada, apitou na hora o pênalti lá, o VAR também não interferiu. E aí acabou que o Racing chegou ao segundo gol. Na minha visão, de forma equivocada, né? Para mim aquilo nunca deveria ser pênalti em lugar nenhum. Eu acho que nem no Brasil, a gente fala muito, né, da arbitragem brasileira, aquele pênalti seria marcado. Mas aí, o pênalti foi marcado
e o Racing fez 2-1 aos 83. No minuto 93, 92, 93, o jogo ficou parado por alguns minutos, porque os times começaram a fazer substituições, se preparando para os pênaltis, colocando seus batedores, e o Racing inclusive trocou o goleiro, né? Colocou o goleiro reserva lá, provavelmente, né? Que é bom em pênaltis, para poder ir para a disputa de pênaltis. Só que no momento em que esse lance estava parado, era uma falta pelo lado direito do ataque do Racing, com a oportunidade de colocar a bola na área. Mas aí foram, se não me engano, foram 2, 3 substituições cada equipe. Só que justamente, né, quando terminou as substituições, o árbitro autorizou a cobrança, a bola na área, e aí o Racing conseguiu fazer aí o terceiro gol no minuto 94, virando o confronto e evitando os pênaltis. Assim, aí, né, aquela emoção toda. Eu acho que foi uma grande partida, bem disputada de ambos os lados, mas eu acho que o que tirou um pouquinho o brilho desse jogo foi justamente isso, né? Esse pênalti inexistente, marcado, que acabou condicionando a partida e acabou no final decidindo, né, a partida. Será que o gol do Racing, o segundo gol, sairia se não fosse o pênalti ou se fosse nesse lance do terceiro gol? Talvez sim, talvez não, é uma coisa que a gente não pode saber, é o se. Mas eu acho que mancha um pouquinho essa classificação do Racing. Claro que o Racing não tem nada a ver com isso, né? Fez sua parte, fez o segundo gol e continuou atrás do terceiro, né? Mas enfim, eu acho que é o tipo de coisa que com o VAR, né, não pode acontecer. É um erro assim que não dá para aceitar. Próximo destaque que eu gostaria de falar é do jogo de Internacional e Flamengo. Eu falei no vídeo ontem que eu esperava um placar bem apertado nesse jogo para um lado ou para outro. E de fato até que foi, né? 2-0, não é um placar assim, né, elástico, mas o segundo gol do Flamengo saiu aos 88 minutos. Mas o que me surpreendeu de fato nesse jogo foi o domínio absurdo do Flamengo. Assim, eu esperava que o Inter fosse pressionar, tentar, como eu falei, eu achava o Flamengo favorito pelo seu elenco, pelo trabalho que o técnico Felipe Luiz vem fazendo, mas assim, foi assim, totalmente diferente do que eu imaginava que fosse. Eu imaginava o Inter pressionando no começo, quem sabe até conseguindo um gol ou não, mas incomodando o Flamengo, não deixando o Flamengo ficar com a bola. E desde o começo que a gente viu no jogo foi que o Flamengo, não, peraí, a bola é minha, vocês vão correr atrás, e o Inter ficou assim o jogo inteiro, correndo atrás do Flamengo. E nessas várias investidas do Flamengo, o Flamengo chegou ao gol com 27 minutos, e aí é que o Flamengo tocou a bola mesmo, tocou pra cá, tocou pra lá, e chegava com perigo ali, com o Samuel Lino, chegava com o Planer pra lateral, o Bruno Henrique, né, algumas vezes foi impedido, mas chegava com perigo também. E o Inter, a impressão que estava que assim, o Inter podia passar lá a madrugada inteira jogando, que o Inter só ia simplesmente ficar correndo atrás da bola. E o que é mais cruel é que no segundo tempo não mudou muita coisa não. O Flamengo continuou do mesmo jeito, criando aquele jogo meio banho-maria, né? Vai, não vai, de repente tá lá, na cara do gol, mas também sem muitas chances claras. E aí quando foi ali pro minuto 75, perto do 80, do minuto 80, o Inter começou a meio que dar uma abafa, conseguiu colocar a bola na trave com o Borré. Então assim, ele dava a impressão de que o Inter ia conseguir, no finalzinho, eu vou tentar ir achar meu gol e quem sabe a virada e levar para os pênaltis. Mas aí você vê a qualidade do Flamengo. O Flamengo parece que, assim, não foi bem assim, mas para quem está assistindo, a impressão que dá é assim: tu vai me incomodar agora, depois eu vou logo fazer o segundo gol para tu não me incomodar mais. E aí foi lá na jogada de escanteio, bola foi na área, voltou, o Flamengo continuou pegou rebote, com a grande maioria das vezes durante todo o jogo. O Luiz Araújo cruzou e o Pedro ali só completou pro gol. Então assim, um domínio assim que eu não esperava. Se você fosse falar assim, né, pela qualidade, você pode achar que o Flamengo ia mandar no jogo, mas por ser o Internacional, por ter um monte de jogadores de qualidade também, Thiago Maia, Patrick, né, o próprio Wesley, eu achava que o Inter ia ter mais força para incomodar, mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo dominou o jogo,
botou o jogo debaixo do braço, tá, a bola é minha aqui, eu vou fazer, vou ganhar a hora que eu quiser. E assim foi. Destaque positivo do Flamengo foi o Arrascaeta. Mandou no jogo, mandou no meio campo. O Thiago Maia procurou o Arrascaeta o jogo todo. Achou algumas vezes com falta. O Thiago Maia é um grande jogador, mas não conseguiu acompanhar o Arrascaeta. O Saúl também entrou muito bem. Eu confesso que quando eu vi a escalação, eu esperava que o Inter fosse atacar mais, né? Eu achei um erro do Filipe Luís tirar o ala, que tem uma marcação mais forte, mas eu me enganei. Né? O Filipe Luís planejou de fato ficar com a bola e não deixar o Inter pressionar. E o Saúl deu essa qualidade muito maior no meio campo, de reter a bola, tocar melhor a bola, bem melhor que o Alan, né? O Alan é um mais marcador, tem uma boa qualidade também de passe, mas não tem como comparar o Alan com o Saúl. E ele também, eu imaginava que seria ideal entrar com o Luiz Araújo. O Filipe Luís entrou com o Samuel Lino de um lado, o Plata do outro. O Plata fez o trabalho certinho de acompanhar ali o Bernabé, de fechar as possibilidades, de prender o Bernabé. E aí o Flamengo simplesmente, o Inter não conseguia atacar, não conseguia sair, o Flamengo tocou a bola de um lado para o outro, e foi assim até o final do jogo e achou os seus gols dessa maneira. Então, pessoal, por hoje é só. Lembrando de novo de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo. Até mais, gente!